bom dia, muito boa tarde, muito boa noite para você que nos acompanha. Esse aqui é o podcast Ser Inesquecível. Eu, como você já conhece, sou o Brian Barros e hoje nós temos aqui um rostinho novo aqui para acompanhar esse podcast de hoje. Essa aqui que é a Ana Rosa. Então, Ana Rosa, se apresenta aí pro pessoal. Bom dia, boa tarde, boa noite. É um prazer estar aqui com vocês. Então, pessoal, se você é aluno, se você é professor ou se você é simplesmente um apaixonado por comunicação, o convidado que a gente tem aqui hoje, vocês vão simplesmente adorar. Então, para você que acompanhou durante toda a sua vida o Globo Repórter e outras demais reportagens da Rede Globo, sejam muito bem-vindos. Eu vos apresento a vocês Francisco José. Muito boa tarde, Chico. Boa tarde, Francisco. Para seguir esse ritmo, bom dia, boa tarde, boa noite. É um prazer imenso estar aqui com vocês, Brian Rosa. Então, Chico, para a gente iniciar a nossa entrevista aqui com você, a gente queria falar do Chico do início. Antes de ser um grande nome da comunicação brasileira, quem foi o Chico lá do Crato, lá do sertão cearense, e como foi a chegada aqui no Recife para começar a trabalhar com comunicação. Meu pai morreu quando eu tinha 7 anos de idade. Minha mãe casou com um cidadão do Recife. Meu padrasto foi o meu segundo pai, foi ele que me criou. E aí, aos 11 anos de idade, eu vim morar no Recife até hoje. Eu recusei todos os convites da Globo que foram feitos para ser correspondente internacional, para ir morar no Rio e morar em São Paulo, porque escolhi Recife para viver. Que legal. E como foi a sua entrada na Rede Globo, na comunicação? Como foi os primeiros passos do Chico comunicador, do Chico jornalista, do Chico apresentador de televisão? O primeiro passo foi um concurso literário do jornal do colégio onde eu estudava, Colégio Americano Batista. Ah, sim, aqui. Eu ganhei o concurso literário e na hora que eu fui receber no auditório, o diretor do colégio disse: você escreve bem, você leva muito jeito para ser jornalista. Então foi a primeira coisa que me tocou. E a segunda, o fato de ser apaixonado por esportes. Eu acompanhei o esporte desde o início da minha chegada aqui e isso facilitou a minha entrada no jornal, porque eu corrigi a estatística do Campeonato Pernambucano de Futebol e mandei para o jornal criticando que tinha muitos erros na estatística, até o artilheiro do campeonato não tinha os gols corretos, o segundo, muitos erros. O senhor lembra a época mais ou menos? Lembro, foi em 1965. 1965. E aí eu mandei a crítica para o jornal. O pessoal do colégio sabia que eu escrevi e li na turma. Só que o jornal está enganando a gente. Eita. E eu botei isso, vocês estão enganando o leitor. Então o diretor do jornal ligou, tinha um comentário na Rádio Jornal do Comércio, ao meio-dia, de esportes. Aí ele disse: eu quero convidar o leitor do jornal que criticou a estatística do campeonato para vir aqui à redação. Aí todo mundo ouviu e disse: olha, o cara te chamou lá. Eu disse: não vou, o cara quer brigar comigo, né? No segundo dia ele chamou de novo, aí eu fui. Ele disse: você quer ficar fazendo a estatística do campeonato? Aí eu disse: olha, você vai me pagar por isso? Eu não tinha emprego, eu ainda era estudante, né? 20 anos de idade, 19 anos de idade. Aí ele disse: está terminando o campeonato, mas no próximo ano, tá no fim do ano já, eu vou arranjar uma verba para você. Aí eu fiquei fazendo a estatística do campeonato. Com poucos meses, 2 meses que eu estava fazendo a estatística, já no fim do campeonato, o repórter que cobria o Náutico adoeceu. E aí ele me chamou e disse: você quer ir fazer o jogo de Caruaru? Náutico e Central, você escreve tudo, os dados e deixa aqui que eu mando um redator fazer o texto. Mas aí eu voltei e eu mesmo fiz o texto. Fiquei a madrugada toda lá, rasguei papel, tudo, até achar que era aquilo que eu tinha visto no jogo.
No dia seguinte saiu o texto que eu tinha feito, não mexeram em nada. E ele perguntou, quem foi que fez aquele texto? Eu disse, fui eu. Ele disse, então você vai ficar fazendo, porque na época não tinha curso de comunicação. Não tinha, não? Não tinha. Nem na Federal ainda não tinha lançado. Não tinha. Poxa. Isso foi em 1965. Caramba. É muito tempo. É muito tempo. 50, o quê? 50 anos. 60 anos. 70 anos. É. 70 não, porque aí era demais. 60 anos. E aí eu fiquei fazendo e o repórter não voltou mais. Ele não podia ficar trabalhando tudo e eu fiquei como repórter do jornal. Com 6 meses, a legislação mandava assinar a carteira profissional. Sim. E dava o atestado de que era jornalista. Tinha que ficar 6 meses primeiro de carteira assinada para se tornar jornalista. Infelizmente foi assim que eu entrei para essa profissão que eu adoro. E esse Chico que começou no esporte, se imaginaria, já se imaginou entrando na casa de milhões de brasileiros pela televisão? Como Não. passou décadas no Globo Repórter. Nunca pensei, porque não tinha nem Globo aqui, não tinha televisão ainda rádio, praticamente. Né? E eu fiquei escrevendo, com um ano eu tinha a coluna do jornal, eu era que fazia a coluna esportiva, eu passei a ser o editor no lugar do cara que me levou para lá e foi uma escolha unânime e eu fui para a Copa de 1966. Na Inglaterra, né? Na Inglaterra. Não Legal. fiz uma grande cobertura porque as condições do jornal eram muito limitadas. Em 1970, no México, aí eu fui e participei de uma super cobertura, porque não tinha treino secreto. Era tudo aberto, né? Era tudo aberto e ninguém ia para lá, porque o Brasil ficou 18 dias na cidade de Guanajuato, no deserto. Então ficava no hotel, a área de treino era cercada, ninguém entrava. E o treino era aberto, a gente batia bola com a comissão técnica dentro. Então, ter uma ideia, só para você ver como era a cobertura. Tinham 12 pessoas da Globo cobrindo a Copa de 70. Hoje são 180 pessoas cobrindo a seleção brasileira. É uma diferença enorme. É uma diferença enorme. Então ali, o Armando Nogueira, que era o diretor de esportes da Globo, ele me via. E quando a Globo veio para Pernambuco, ele mandou me contratar. Legal. No primeiro dia, eu fui para lá, entreguei a carteira profissional e aqui. Eu disse, quando é que eu vou começar? Então o diretor na época aqui disse, vai começar hoje. Eu falei, hoje? Como assim? O que é que eu tenho que fazer? Ele disse, você vai narrar um jogo, Santa Cruz e São Paulo. Eu disse, mas esse jogo é no Morumbi. Aí ele disse, não, você vai fazer em off-tube, como todo mundo faz. Eu falei, o que é off-tube? E ele disse, você vai ficar vendo na televisão, dentro da cabine, narrando. Você não conhece os jogadores, eu desconheço, mas eu não sou narrador. Narrar futebol é um dom natural, como o dom de um cantor, de um artista, tudo, e eu não sou isso. Eu não sei narrar, eu sou repórter de jornal. Ele disse, mas se Armando Nogueira mandou te contratar, é porque você sabe, você vai ser o primeiro apresentador do Globo Esporte aqui. E aí eu concordei. Mas narrar o jogo foi um desastre. Ainda botaram pó na minha cara. Naquela época, sertanejo, botar pó na cara. Depois com o tempo, a gente anda até com pó no bolso para na hora quando precisar. Mas no início foi difícil. Então, no dia seguinte, eu fui pedir a carteira de volta. E não vou ficar aqui que eu não sou narrador. Não sei narrar. Foi um vexame. Quando terminou, disseram, vem para o estúdio agora que você vai chamar os gols de outro estado e dos outros estádios. E eu saí e disse, como é que chama um gol de outros estádios? Aí ele disse, quando a luz acender ali no ar, aí você começa a falar. Aí me deu a relação, disse, está pela ordem aqui, chama do Beira-Rio, depois deu tudo errado. Eu chamava do Beira-Rio, entrava do Mineirão. Foi um sufoco. E ainda veio a história do pó. Bota pó na cara dele que tá brilhando.
Como vocês mandaram desligar o ar-condicionado aqui, lá também mandava desligar o ar-condicionado. Era um calor terrível, porque a luz não era muito assim. quente, né? Eram refletores muito fortes. Vixe, Você suava tudo. Então eu saí ali arrasado. No dia seguinte, quando eu vim para pedir a carteira de volta, o diretor me deu uma lição que valeu pelo resto da vida. Eu disse, eu não sei fazer televisão. Eu fiquei pela primeira vez na frente de uma câmera de televisão, tremi demais. Ele disse, aqui não é escola, ninguém aprende a não ser fazendo. Então você vai aprender fazendo. Na prática. E aí né? eu passei 46 anos aprendendo. Ixi, que Cada legal. reportagem era uma Muito nova bom. lição. Então, Chico, eu queria te perguntar, já que você viveu realmente num período histórico do Brasil muito importante, que foi a ditadura militar ali nos anos 70 e a primeira metade da década de 80, e era da imprensa, eu queria saber como é que foi viver esse período histórico do Brasil sendo da imprensa. A gente sabe a história que teve justamente do governo em relação à imprensa. Como é que foi viver esse período histórico do Brasil? Eu vou lhe citar o exemplo da cobertura da Copa do Mundo de 1970. O Pelé completou 100 jogos pela seleção brasileira na cidade vizinha. Nós estávamos em Guanajuato, o jogo dos 100 jogos da seleção com Pelé foi em Irapuato. E João Saldanha era o técnico da seleção, foi ele que formou praticamente o time de 70. Depois brigou com a CBF, saiu e foi ser comentarista. Sim. Então, no intervalo desse jogo, Juarez Soares, um repórter da Globo, que nós chamávamos de China, ele chegou para o João, no meio de todos nós, aí falou, João, esse time que está jogando aí é o seu, né? Aí ele disse, é praticamente o meu tudo. Ele disse, com exceção do 10, né? Aí ele disse, como assim? Era uma provocação. Como assim, por exceção do 10? Ele disse, você não disse que Pelé estava míope, Pelé não jogava? Ele disse, isso é mentira de vocês. Isso aí foi vocês que inventaram. Pelé não jogou algumas partidas que eu deixei ele no banco porque ele estava intoxicado, de tanto que ele tomava Dexamil. No armário dele, eu vi o coisa do Dexamil. No fim da parte de treinamento, o Dexamil tinha acabado. Mas sabe por que Pelé tomava Dexamil? Aí ele explicou. Não vão dizer que eu estou dizendo que Pelé era toxicômano, tudo. Não era nada disso. Ele tomava aqueles comprimidos para não dormir e cumprir os compromissos dele. O Brasil treinava em Porto Alegre. Quando de noite terminava o jogo, vinha um jatinho e levava para São Paulo para ele gravar os últimos capítulos de uma novela da TV Manchete que chamava A Marcha. E voltava, treinava, botava para jogava, tinha outro jatinho que ia levá-lo para fazer os compromissos dele de publicidade, principalmente da Shell, que ele era exclusivo da Shell. Exato. E aí ele não tinha condições de estar naquele ritmo de coisa. É tanto que isso é público, notório. O maior problema que a comissão médica teve no México foi desintoxicar o Pelé, porque ele precisava de tratamento para aquilo. E isso aconteceu. Quando eu voltei, escrevi uma página inteira. Pelé toxicômano, com uma interrogação. E contei essa história, dizendo o que é isso. Quando eu fui para casa, Ronildo Maia Leite, o pai de Yuri Maia Leite, que foi diretor da Globo, era o meu editor-chefe. Ele ligou e disse, Chico, onde você está? Eu falei, estou em casa, telefone de casa, não tinha celular. Tudo. Ele disse, some que o pessoal está aqui, a censura está aqui para te pegar. Aí eu falei, mas por quê? O que foi que eu fiz? Ele disse, eles estão alegando que no único momento em que o povo está unido ao governo, cantando para frente Brasil, tudo, você quer destruir a imagem do maior ídolo dessa coisa. Eu falei, isso não é destruir imagem. Em nenhum momento eu estou dizendo que é aquilo ali. Pelé é meu amigo, Pelé jamais faria isso. Se você pegar a minha página no Instagram, você vai ver eu conversando com Pelé
depois do casamento dele, Aqui no Recife. aqui no Recife, fiz ele esperar 15 minutos para entrar ao vivo comigo. Por quê? Por causa da ligação que eu tinha na cobertura da Copa de 70. Eu convivia com eles. O meu hotel era ao lado do hotel deles, só tinha 2 hotéis na cidade. E a minha vida, durante esse período todo, era na concentração e nos jogos, tudo. Então, eu cobri fielmente essa Copa de 1970. E pela Globo eu fui a mais 4 e 2 Olimpíadas. Que legal. É. Então, Chico, depois de todas essas passagens de Copa do Mundo, então, a gente queria falar agora sobre como foi a sua entrada no Globo Repórter, que foi algo muito forte na sua carreira durante muitos anos. Então, como é que foi essa entrada no Globo Repórter e qual foi a reportagem, a matéria que mais te marcou fazendo esse programa? Certo. O Globo Repórter é a maior reportagem da televisão brasileira, todos vocês sabem De sexta-feira. disso. Mas eu, para chegar às grandes reportagens, comecei a me destacar nas pequenas reportagens. E o período de 1979 a 1982, morreram 500 mil nordestinos de fome e de sede, sem falar no rebanho. Isso não era falado por ninguém, mas a gente sentia que as pessoas estavam morrendo. Eu ia para o interior, pegava a estrada de terra, porque naquela época as casas eram paredes de barro, cobertas de palha, sem energia elétrica e sem água. Então, não tinha as cidades, a BR-232 não era asfaltada. As cidades, raramente tinha uma cidade com hospital. Quando tinha hospital, não tinha médico. Quando não tinha ambulância suficiente para atender as pessoas ficavam isoladas lá no sertão e morriam ali. Quando chegava ao hospital, que morria no hospital, era o maior índice de mortalidade infantil do planeta. Era no Nordeste, do planeta. Meu Deus. Na época era o maior índice de mortalidade infantil. Eu cheguei uma vez no hospital de Oricuri, que era uma das cidades que tem hospital, e perguntei quantos morreram essa semana. Disseram, morreram 6 crianças e uma morreu de ontem para hoje. Eu falei, e já levaram o corpo? Não, vai sair a ambulância agora. A ambulância levou e eu fui atrás. Lá tinha um velhinho cavando uma cova. Ao lado da casa, como eu expliquei, paredes de barro com o teto de palha, sem água. Aí ele cavando, eu disse, essas cruzes aqui todas. Aí ele disse, esse é o terceiro anjinho da seca que eu estou enterrando aqui. São 3 netos que eu já perdi. Então, era muito triste. Quando você falou a mais emocionante, as mais emocionantes foram essas, que eu achava, como sertanejo, metida a bravo, a valente, eu não chorava, mas eu chorava muito em ver aquela situação, as pessoas morrendo, ir na casa e não ter mais jeito de salvar aquela criança, as pessoas estarem já, a casa está abandonada, está fechada. Por quê? Porque as pessoas estão dentro mortas. Isso aconteceu. Então essas foram as mais emocionantes. E a que mais me marcou foi ficar 32 dias dentro de uma aldeia indígena e essa matéria e ser finalista do Prêmio Emmy. Quando o Globo Repórter nunca tinha sido finalista. Tudo. E a minha passagem para chegar ao Globo Repórter foi fazendo as pequenas reportagens. Aí depois eu, já no Globo Repórter, foi criado um núcleo de reportagens especiais na Globo, que era o Pedro Bial, era o Caco Barcelos, era a Glória Maria, eram 8 repórteres e eu. E quando estava esse núcleo, era que fazia o Globo Repórter. Acontecer. Mas aí eu cheguei à conclusão que as matérias que o povo queria ver eram exatamente matérias ligadas à natureza. Estavam cheios de política, de morte, de crimes, de politicagem, de guerra, tudo. Aí eu pedi para fazer. Jorge Pontual, que hoje é correspondente em Nova York,
Ele era o diretor do Globo Repórter. Ele disse, não, Chico, isso não é a cara do Globo Repórter. Eu falei, Pontual, deixa eu fazer um programa de natureza. Se não der certo, aí você... Descarta, né? Não, aí eu dou pro Fantástico, eu divido certo. pro Fantástico. Ok. Aí ele disse, tá certo. Vamos Aí eu fazer. fui e fiz Fernando de Noronha, com imagens submarinas que eram raras também, mas lá em Noronha tem mergulho. Vão a qualquer profundidade e Filmando. filma muito bem. Aí então a matéria foi ao ar. Deu 30% a mais do que a média de audiência do programa. Aí eles enlouqueceram, disse, porra, é isso que o povo quer ver? Tá, faz outra. Aí eu fiz a Tal das Rocas, faz outra. Eu fiz Abrolhos, depois Serra da Capivara, Piauí. Lençóis Maranhenses que ninguém conhecia, eram coisas totalmente desconhecidas, e fui mostrando o Brasil desconhecido Que legal. e ligados à natureza. Quando eu cheguei à conclusão que eu era o dono da bola, dava audiência demais em todas as matérias, aí eu comecei a esnobar Mar Vermelho, Caribe, aí fui aos 5 continentes, mergulhei nos 7 mares, fui ao Ártico e à Antártica e fiz 103 programas, enquanto o Palha, que fez o segundo que fez 51. Então, mais da é uma metade. diferença absurda. É um recorde que ninguém vai bater, porque acabou o núcleo de reportagens especiais, a maioria foi demitida por causa dos salários que eram muito altos, tiravam os salários, os que ganhavam muito, e botaram uma nova geração que está dando conta do recado e que faz muito bem. Vocês que estudam jornalismo, vocês têm um futuro muito grande. Se Deus quiser, simbora. E como é que você fazia, na verdade, qual o segredo para transformar assuntos tão técnicos e científicos em matérias tão emocionantes que seguram o público de uma maneira que é uma marca, que eu vou dizer assim, particular, unicamente sua? Olha aí. Era o jeito de fazer. Normalmente o Globo Repórter, você vê, para gravarem um especial aqui no Recife, vieram 16 pessoas. Eu fiquei esses 32 dias dentro de uma aldeia com 4 pessoas. 2 técnicos, o cinegrafista e eu. Só o necessário. Só o necessário, mas a produtora também. Sim. Eram 4 pessoas, era um técnico, o cinegrafista, a produtora e eu. E é o jeito. Eu peguei um jeito de fazer. A menina que editou o Tributo, um programa de 70 minutos de duração, ela editou muitas matérias do Globo Repórter para mim. Ela é do Globo Repórter e eles requisitaram 3 cinegrafistas, a produtora que trabalhava comigo e a editora. Ela chegou e disse, Chico, uma coisa que eu achei incrível é que nós vimos mais de 200 matérias suas, que eu indiquei, que os outros indicaram, tudo. Não tem uma matéria que você esteja aparecendo com um papel na mão ou com um celular na mão. Porque eu sou do tempo antes de celular, antes de computador. Quando eu comecei não tinha celular, não tinha computador, era difícil fazer uma pesquisa. Era mais lento, né, o processo. Era mais lento, foi difícil. É que eu me dedicava muito também. E Que qual legal. foi, o senhor falou que veio um processo difícil, e qual foi a sua maior dificuldade que você enfrentou em toda a sua carreira? Na realidade, toda dificuldade que aparecia, eu procurava vencer a dificuldade. No início, brigavam muito pelo meu sotaque, porque foi o primeiro sotaque nordestino no Jornal Nacional Em rede e no nacional. Fantástico, em rede nacional. Durante 8 anos, eu era o único repórter daqui autorizado a entrar. Então faziam muito bullying comigo. Todo mundo fazia bullying comigo. Entrava na redação, um chegava, ih, lá vem o mensageiro da miséria, lá vem isso tudo. Eu vou Meu citar Deus só do um céu. exemplo. Nós estávamos indo para a Olimpíada de Seul, em 88. E
tinha 48 pessoas da Globo dentro de um jumbo da Panamérica. Ele estava voando baixo ao amanhecer para pousar na cidade do México, reabastecer, atravessar o Pacífico e chegar em Seul. Quando estava baixando, muita gente ia para trás do avião porque podia fumar lá. E tinha cafezinho, tudo era uma forma de descontrair. Sim, sim. Então, o diretor de São Paulo olhou pela janela e aí disse: gente, que coisa linda! Quem estiver do lado esquerdo do avião, olha o sol nascendo na Cordilheira dos Andes, 2 montanhas cobertas de gelo, que coisa impressionante! Aí eu me estiquei todo, eu estava do lado direito para ver onde era que nós estávamos. Eu conheço a Cordilheira dos Andes de um extremo ao outro, em todos os países. E aí eu olhei tudo, aí ele viu, aí fez: Chico José, bichinho, vem ver uma montanha coberta de gelo que não tem lá na Caatinga. Aí o avião todo riu, né? Se divertiu com aquilo. Aí eu levantei e fui ver. Olhei, me situei, tudo. Aí falei: imbecil, isso não são 2 montanhas cobertas de gelo, isso são 2 vulcões. Aquele de lá é o Star Seagull, que na linguagem Teotihuacan significa mulher adormecida, por aquela parte que tem na cratera que parecem 2 seios vendo de longe. E o outro é Popocatépetl. Aí gritei para o cinegrafista: ô Kleber Schettini, fala para este babaca que nós já escalamos esses 2 vulcões. Então eu virei coronel, porque eu gritava, a maioria me chama de coronel lá na Globo, os cinegrafistas, tudo, porque era no grito. Tinha dificuldade, eu procurar me impor em todos os sentidos, inclusive na hora de é proibido, não pode. Sim. A Marinha proíbe você de mergulhar no Batomushi. Eu tenho que dar um jeito de mergulhar. É a diferença. Tem que fazer, tudo. O núcleo de reportagens especiais foi chamado, cada um ia fazer uma coisa. O Caco ia responsabilizar a Marinha, ia procurar a Marinha. A Ilse Scamparini ia fazer a família da atriz da Globo que morreu no... Cada um dizia uma coisa: disse: eu quero mostrar o Batomushi do fundo do mar. Todo mundo falou que se isso é possível, disse: tem uma câmera de novela. O golpe aqui, da Globo tem uma câmera e tudo. Quando chega lá, a Marinha: afasta daqui, área proibida, tudo. Aí eu disse: afasta. Vestia a roupa, vestiu o cinegrafista, pegou a câmera, eu falei: passa perto daquela boia que eu vi sair um mergulhador lá. Então o Batomushi está amarrado naquela boia. Aí me escondei o mesmo capitão que veio gritar com a gente, já estava lá de plantão. Aí na hora que passou, nós pulamos na água. Aí ele ocupou o barco da gente, prendeu o barco da gente. Quando eu filmei tudo do Batomushi, que voltei, que entrei, ele disse: o barco está detido. Eu falei: está detido por quê? Aí ele disse: porque a norma da Marinha. Eu disse: eu quero saber de norma de Marinha nenhuma, eu não sou marinheiro. Norma de Marinha é para vocês. Para mim é a Constituição, que lhe dá o dinheiro, lhe dá o direito de, como jornalista, mostrar ao Brasil o que está acontecendo aqui embaixo. Muito bem. Você quer ver? Aí ele parou e veio, viu. Ele disse: eu sou nordestino também, liderou e chegou. E rolou, né? Pois é. Então, Chico, eu queria te perguntar agora, a gente sabe que você participou de muitas coisas assim e também participou de momentos muito difíceis. Inclusive, a gente estava comentando aqui antes de começar o programa que teve um caso que você foi feito de refém por alguns bandidos. E como é que foi toda essa situação? Como é que se deu o desenrolar? E como é que foi aquele momento de tensão total ali? Foi um erro que eu cometi como jornalista. Vou lhe dizer por quê. Eu estava editando Jericoacoara. Eu gostava de fazer matéria bonita, para compensar as feias que eu já tinha feito, tudo, mostrar o folclore de Pernambuco, as festas de São João, o carnaval. O primeiro bloco de carnaval, o primeiro dia que o Galo da Madrugada saiu, tinha 72 pessoas, 74 pessoas. Eu fiz 40 anos seguido o Galo da Madrugada para o Jornal Nacional. Hoje tem 2.500.000. Então, eu saí da linha, você perguntou
do sequestro. Isso. É. Feito refém. E aí eu tava editando Jericoacoara. Sim, sim. Aí chega de Chico, o Rio tá mandando você ir fazer o sequestro. Eu disse, mas já tem uma equipe lá. Aí ele disse, mas é pro Jornal Nacional porque é o primeiro assalto com reféns no Brasil. Meu Deus. E aí vão destacar muito. Aí eu fui. Na hora que eu entrei, estava tudo interditado na Conselheira Guiar. Quando eu entrei, tinha umas 50 pessoas. Era um circo. Polícia Militar, Polícia Civil e imprensa. Tudo misturado. E os 6 bandidos, com os 4 reféns, estavam em cima, no primeiro andar. E eu falei, o que está acontecendo aqui? Que zorra é essa? A minha equipe que estava lá. Aí disseram, fica os bandidos gritando lá em cima, aqueles delegados gritando daqui de baixo e não se entendem e estão aqui o tempo todo. O cara xinga o delegado lá com tudo que é palavrão. Aí daí a pouco a gente ouviu o grito deles lá de cima. A gente só fala se for com o repórter Francisco José. Aí eles disseram, ele não está aqui não, tá que a gente viu ele entrar aí agora, porque tinha um em cima que estava vendo tudo na rua. E aí o delegado veio falar comigo, eu disse, eu vou, mas vou gravando, que eu não sou intermediário de polícia com bandido, não. E era tudo que eu queria ir lá. Mostrar. Mostrar, em vez de ficar gravando grito, tudo sim, que é o que faz todo mundo. Aí fui, era um quadro dantesco. Os 6 bandidos, com os 4 reféns, 3 mulheres e o gerente. A gerente tinha um revólver dentro da boca. Ela era bonita até com o revólver dentro da boca. E uma que dizia, pelo amor de Deus, eu estou grávida, tudo. Aí eu perguntei o que eles queriam para soltar aquelas pessoas. Eles disseram, queremos, o delegado está gritando aí embaixo, que não haja perseguição e um carro para a gente. Eu disse, um carro para 10 pessoas? Ele disse, porque se morrer um, morre todos. Aí eu desci, deram o carro, o delegado sabia que eles iam matá-lo, disseram na estrada, inclusive, que iam matá-lo. Eu voltei e disse, vão dar o carro, prometeram que não vai haver perseguição, mas o delegado vai dar o carro em troca da grávida. Aí ele disse, vou matar esta, e falou um palavrão, e você vai levar o corpo para dizer aos seus amiguinhos da imprensa que ela morreu porque você não veio. Eu disse, você não pode fazer isso, cara. Ele disse, não posso por quê? Estou condenado a 32 anos, sou foragido, tem mais 8 homicídios para ser julgado. Vou matar, se não tem nada a perder, eu vou matar. Aí eu disse, eu fico no lugar dela. Aí ele reagiu gritando comigo. Tu vai ficar no lugar dela, cara? Eu disse, vou. Aí ele disse, tu é o primeiro que a gente vai matar se tiver perseguição. Aí eu disse, vocês não vão matar ninguém. Aí gritei também. Vocês não vão matar ninguém enquanto eu estiver dentro do carro, porque eu sou a tábua de salvação de vocês. E não grite mais comigo. Aí a partir daí eu virei o chefe da quadrilha. Eita, rapaz. A gente foi bater, chegou em Gravatar, eles atiraram a polícia. Eles foram para o BR-232, sim, iam para Salvador, tudo errado. Aí eles não diziam para mim aonde estavam indo. Aí lá, atiraram nos pneus, eu mandei entrar no hotel, bem no meio do hotel, porque a minha equipe estava vindo também. E aí disse, e agora? Vão se entregar? Eles não entregar nada, vamos continuar. Eu disse, então eu vou chamar o delegado para negociar. Chamei o delegado, negociou, disse, pega essa veraneio da polícia que está aqui atrás. Porque eu tinha um bandido aqui e a gerente aqui. O bandido estava acabando com a minha perna, a gerente não, levava até o fim do mundo. Mas foi terrível. A gente terminou chegando em Salvador, às 3 horas da manhã. Aí eu fiz eles entrarem em Caruaru. Sim, né? Por ali. E por ali, e pegar 231 e ir embora. Caramba, que situação, hein, velho? Meu Deus, é desesperador. Nem imagino como é que deve ser viver uma situação dessa. Então, Chico, seguinte, a gente sabe agora... Eu já falei demais, né? Já falou. Não, claro que não. O programa é seu, pode ficar totalmente à vontade. A gente quer ouvir o senhor falar aqui com a gente. Senhor é Deus.
Perdão. Então, Chico, a gente queria te perguntar aqui, mas a gente sabe que a gente vive num mundo totalmente ultra tecnológico, com a presença da internet e agora com a inteligência artificial em tudo que a gente vive. Então, eu queria te perguntar para você como é que a gente deveria se comportar, vendo que você já veio de uma época totalmente diferente da nossa, e como a gente deveria se comportar com essas informações chegando cada vez mais rápido e mais fácil, e como fazer isso de uma forma eficaz dentro do jornalismo atual. Tá. Eu acompanhei o avanço tecnológico e a chegada das redes sociais. Eu entrei com imagens em película preto e branco, para você ter uma ideia. Tinha que revelar o filme. Essas matérias da seca que eu citei vinham de ônibus, ficava na rua, na estrada, esperando. Quando via um ônibus, parava, entregava ao motorista, dava um dinheiro para ele, avisava, o motoqueiro ia para a rodoviária, que era no centro do Recife, pegava e revelava o filme para entrar no dia seguinte. Mas eu mandava 3, 4 matérias de uma vez, aí quase todo dia tinha matéria no Jornal Nacional. Então eu acompanhei o avanço tecnológico e a chegada das redes sociais. Isso modificou praticamente a estrutura de edição das emissoras de televisão. Por isso tem tanta entrada ao vivo. Então hoje o repórter tem que se preparar para entrar ao vivo, para resumir o fato que ele está acompanhando ali e tudo que acontecer, ele chamar até com o celular e entrar na matéria. E essa é uma mudança. Tudo. Antes eram poucos os vivos, eram mais reportagens. E hoje tudo. Mas eu acho que o que vocês devem fazer é procurar fazer boas reportagens. Furar o cerco, fazer matérias não só de natureza, mas em todos os sentidos, como o Pedro Bassan faz, como a Sônia Bride faz. A Sônia Bride é como uma irmã minha, a filha dela me chama de papai. Que legal. Nós somos muito ligados, então Coisa boa. a gente conversa muito. E ela é uma vencedora, como o Bassan e muitos outros. Então, a nova geração, ela aprendeu a fazer a entrada ao vivo. Sim. A nova geração sabe resumir os assuntos e informar com perfeição ao telespectador. Graças também ao curso de comunicação, que eu não tive o privilégio de fazer. Isso é uma forma de você estar sempre em destaque no noticiário. E cada lugar onde você vive, você tem oportunidades diferentes. Por exemplo, Brasília, a gente sabe que todos vão entrar naquele dia, ou na Globo News, sim, ou sim. na Globo, ou em outra emissora, tudo. Então, eles são preparados para dizer, vai para o Palácio do Planalto e fala de lá. Vai para a Assembleia e fala de lá. Eles estão preparados para isso. Aqui é mais difícil. Você tem um dia a dia que nem sempre é notícia nacional. E você faz bem o noticiário local, mas ao mesmo tempo não tem o mesmo destaque que tem Brasília, por exemplo, no noticiário nacional, que é notícia em tudo que acontece lá. Então você tem que criar suas pautas. E isso é a coisa mais importante que eu considero. Certeza. Eu passei o tempo criando minhas pautas. Chegava de uma viagem, Chico, você vai para onde agora? Quem perguntava sempre era a minha diretora, Silvia Saião. Ela foi por mais de 30 anos diretora do Globo Repórter. E para onde você vai? Eu disse, Silvia, eu quero fazer o Rio Negro. Aí ela dizia, é bom lá? Eu disse, eu não sei, eu não conheço, ninguém conhece. Vamos saber, né? Você não conhece nenhum ser humano que já tenha navegado todo o Rio Negro. Você não conhece nenhum ser humano que tenha feito a nova nascente do Rio Amazonas e viaje 7.000 quilômetros até fazer a foz dele. É muito chão. A nova nascente do rio, eu digo a nova nascente porque a minha geração aprendeu nos livros que a nascente do Rio Amazonas
era o rio Maranon, no Peru, mas não é. O rio Maranon é um afluente do Ucayali, que recebe o Urubamba, isso no Peru, é aquele que passa embaixo de Machu Picchu. O Urubamba, ele já recebe o N e recebe o Tambo. O primeiro nome do rio Amazonas é Apurimac, e ele é formado com os riachos que descem dos Andes. A nascente de onde vem a água daqueles riachos está a 4.800 metros de altitude. A temperatura chega a 22 graus negativos. A minha equipe foi a única a chegar lá até hoje. Eu bebi a água do rio e até houve um fato interessante, porque eu tinha 70 anos de idade. E o guia nativo chegou e perguntou: o senhor tem quantos anos? Eu falei: 70. Ele disse: o senhor não vai chegar lá não. Eita, aí eu falei: por que eu não vou chegar? Aí ele disse: porque ninguém com 70 anos de idade consegue subir essa montanha aí e chegar lá em cima. Aí eu falei: mas eu já subi outros vulcões, já subi o Pico da Neblina, o ponto mais alto do Brasil, já subi vulcão no Equador, tudo com essa altitude. Aí ele chegou e disse: eu acho muito difícil. Então o meu guia falou isso para a Globo, e a Globo pergunta a ele qual é a solução. Aí eu disse: ó, o pessoal está querendo saber qual é a solução para ele. Ele disse: eu acho que devia contratar o médico da cidade. Isso era uma cidadezinha onde a gente estava treinando uma semana, todo dia de manhã e de tarde a gente fazia uma caminhada para pegar a condição de ir. E aí ele disse: era contratar um médico, só tinha um médico na cidade, o médico tinha 34 anos. Ele disse: contrata o médico. O médico achou a ideia boa, e ele é especialista. No meio do caminho da subida lá, o médico, pá! Aí perdemos um guia porque teve que trazer o médico de volta. E o velho de 70 anos chegou lá em cima. Olha aí, arrasou. E assim, como que o senhor vê o futuro das grandes reportagens nessa era de redes sociais, onde a gente vê muito do imediatismo e da dinâmica da rede social? A grande reportagem, ela tem espaço sempre em programas que sejam especializados em grandes reportagens, como é o caso do Globo Repórter. São 42 minutos de duração. Então muita gente está carente porque gostaria que o Globo Repórter continuasse tendo matérias que envolvem aventura, que envolvem descobertas, que envolvem denúncia de crimes ambientais, de mostrar paisagens bonitas de natureza, mergulho. Eu saí daqui para procurar o tubarão que mata aqui da espécie, que são os dois, cabeça chata e o tigre. Então eu procurei saber com o professor Fábio Azim onde eu ia encontrar eles, nas Bahamas. Eles moram no abismo das Bahamas. A parte de cima é chamada Tiger Beach. Então você vai lá e lá encontra. Só que eles não estão mais levando mergulhadores para lá, porque um ano antes o tigre arrancou a perna de um mergulhador e o cara morreu, porque está a 32 quilômetros para dentro do mar. Aí eu fui, a operadora de mergulho cobrou caro e o dono da operadora vinha todo ano aqui fazer palestra. E ele sabia o que era a Globo. Aí ele disse: não, a Globo tem que ir. Agora tem um detalhe: você assina um termo de responsabilidade pela sua vida. E o outro mergulhador de Noronha também vai assinar o termo de responsabilidade. Se eles pegarem você e eles vão te atacar, nós não temos nada a ver com isso. Aí fomos para lá. Na hora de pular na água, eles foram 3 mergulhos, eles jogaram 100 quilos de peixe em cada mergulho. Então o barco fica cercado de tubarões, mas não aparecia ainda o tigre nem o cabeça chata. Aí a gente ficava esperando. Quando apareceu o primeiro tigre, o cara mostrou e disse: olha lá embaixo, porque a água, você vê 50 metros embaixo d'água. Aqui a água é turva, por causa do movimento das ondas no fundo de areia. Lá é cascalho branco, então como se você estivesse mergulhando num aquário. Então você vê o bicho vindo de longe.
Aí ele, na hora do mergulho, ele vai te atacar. Você se defende com a câmera. E aí eu falei, disse, mas você não vai mergulhar comigo? Ele disse, vou, mas eu estou com uma roupa com fibra de aço. Ele bate e volta. Se ele bater no cilindro, ele volta. Se ele bater na sua nadadeira, ele volta. Então, tem que bater no focinho dele, que é o único lugar sensível. Tudo. Aí eu falo isso nas palestras, porque todo mundo pergunta, e os mergulhos com tubarões? Aí, na quinta vez que ele veio para cima de mim, nas outras eu afastei com a câmera. Na quinta vez, quando ele abriu a boca na minha frente, o bicho tinha 5 metros de tamanho, quando ele abriu a boca, eu consegui filmar dentro da boca do bicho. Deus. Aí eu paro a palestra e disse, estão pensando que é mentira, né? Mas tudo que eu falo, eu mostro. No fim da palestra, eu apresento os vídeos que legal. Tem tudo. Um vídeo só que eu tenho tudo isso que eu falo. Muito massa. Tem a matéria com os indígenas, tem tudo. E assim, pelo tempo de reportagem, você teve muito conhecimento da natureza em si e a gente consegue ver claramente nessa conversa. Qual é o fato que você acha mais legal que você descobriu durante todos esses anos? Com relação à natureza, é a campanha que foi feita no mundo todo para salvar as espécies. Hoje a espécie mais ameaçada é o rinoceronte, porque um chifre de rinoceronte chega a valer $1 milhão para os bilionários da Ásia que têm seus museus particulares. E eu fiz essa matéria. Inclusive a gente vai no helicóptero e eles atiram no rinoceronte. Meu Deus. O rinoceronte cai. Não, mas isso é o governo que está fazendo. Ok. O governo está arrancando o chifre para não matarem o rinoceronte. E estão matando os caçadores de Poxa. mas só 3 países hoje têm rinoceronte. Como os gorilas, mas os gorilas já era... eu fui ao topo da cadeia vicunha em 2 países, em Ruanda e Uganda, fazer os maiores gorilas do planeta. Eu fiquei uma semana dentro da ilha de Komodo, fazendo os dragões de Komodo. Então eu tenho uma caminhada muito longa atrás. Eu mergulhei com a sucuri, com a anaconda brasileira, em rios de água transparente. Ixi, doideira. Então, Chico, aqui já para finalizar a nossa entrevista com você, eu queria que você desse um último conselho para nós, estudantes de comunicação que queremos ser um dia como você, e também se possa se despedir do pessoal que está nos assistindo aqui hoje. Perfeito. O que eu diria para vocês que estão estudando ainda comunicação e estão recém-formados é que vocês se dediquem. Eu uso um termo que é o que nessa semana passada em Petrolina e agora em Florianópolis, congresso de medicina, congresso de odontologia, como foi o da semana passada. O que é que eu vou falar para dentista? Não, eles querem que você fale sobre a tomada de decisão, você resolver o que vai fazer. Exato. Resumindo, superação. Isso é que vocês têm que fazer. Tem que se superar. Essa história de acordar tarde, de se é difícil fazer, não vou fazer, porque tem um bicho ali, deixar de ir fazer a matéria, quando é matéria de natureza. Quando tem um obstáculo físico a transpor, você deixar de ir. Você tem que assumir a liderança da sua equipe. Exato. E isso é a coisa mais fundamental. Eu não tenho inimigos. Eu fiz amigos ao longo da minha vida, procurando ir e voltar ao mesmo lugar. Eu vou e volto com o compromisso que eu tenho com a verdade. Eu não preciso exagerar em nada do que eu falo. Eu só preciso mostrar. E isso é fundamental. Então, o que é mais importante é a superação. É você procurar uma boa pauta. Às vezes você vai dormir, acorda, fica pensando, o que eu vou fazer amanhã? E quando você está em lugares inóspitos, por exemplo, eu caí na Cordilheira dos Andes, eu estava fazendo o degelo
Tem uma área na Colômbia, na cordilheira, que já recuou 700 metros de gelo. Ou seja, está derretendo tudo lá, por causa dos desmatamentos que fizeram ao redor da falta de chuva, a mudança climática. Uhum. E aí eu escorreguei no gelo, caí e perdi o movimento do braço. Eu fiquei sem o braço direito, eu sou destro, durante 15 dias dormindo num saco de gelo. Meu Deus. Era para eu ter voltado, era para eu ter procurado um hospital para fazer cirurgia. Mas eu só procurei o hospital quando cheguei aqui, fiz a cirurgia, foram 3 horas e meia de cirurgia e o braço voltou ao normal. Ainda bem. Então eu não desisto da matéria. Que legal. Eu vou em frente. A Marinha proibiu, não pode entrar, mas a minha matéria está ali. Tá lá, documentada. Tá. Então eu não vou cometer crime, eu não vou desobedecer, mas eu tenho a Constituição do meu lado. Exato. Eu sou um jornalista, eu tenho que fazer isso. Com certeza. E eu quero agradecer essa oportunidade. A gente que agradece. E ficar sempre à disposição de vocês. E desejar boa sorte para todos os estudantes de comunicação da universidade e, ao mesmo tempo, que tenham sucesso na vida. Que legal. Então, a gente agradece muito a sua presença aqui hoje, Chico. Também agradeço a presença de Rosa aqui com a gente hoje. Então, se você gostou desse conteúdo de hoje, já não esquece de seguir a gente e acompanhar nas nossas redes sociais tudo que a gente vem produzindo. A gente vem fazendo muita coisa legal e eu tenho certeza que cada um de vocês vai gostar do que a gente está fazendo. Então, muito obrigado por hoje, pessoal. Até a próxima e fiquem nessa. Tamo junto.